Doutora Sala esclarece dúvidas a respeito de casamento e suas obrigações no quadro Falando Direito. Olá, estamos juntos novamente no nosso Sinta-se Bem, dentro do quadro Falando Direito. Dando continuidade ao nosso tema casamento, nós temos nesses meses de novembro e dezembro vários casamentos e hoje os casamentos são um show. Quer dizer, há uma elaboração de uma decoração maravilhosa, de flores que nós não imaginamos como colocadas, as maneiras mais diferentes, de casamentos fora de Porto Alegre, em sítios, em fazendas, à beira-mar. Então hoje dá-se aos casamentos um ar festivo demais. Mas quando nós vamos convolar núpcias, nós não podemos pensar só na festa. Nós temos que nos preocupar principalmente com aquilo que vai reger a nossa vida. Por exemplo, eu vou adotar o nome do meu parceiro? Ele vai adotar meu nome? Eu já tenho no escritório diversos casos em que o parceiro adota o nome da mulher e ela adota o nome dele. Então eles ficam com os nomes bem parecidos. Ele coloca o sobrenome de família dela antes do nome dele e ela coloca também. Então os nomes ficam bastante parecidos. Isso é oportunizado. E é importante também que as pessoas escolham: não quero adotar o nome do meu parceiro. Eu tenho a minha personalidade ou muitas vezes já tenho a minha profissão, que me conhecem com o patronímico da família de solteira, então não quero. Então, hoje varia muito, a maioria não adotando o nome do parceiro. Isso é normal. Agora, e se nós adotarmos, depois vai haver algum problema se nós tivermos que nos divorciar, que nós tivermos que tirar esse nome? Pois não há. Se não houver problema entre o casal para a manutenção dos nomes que eles adotaram, eles poderão ficar ad eternum com esse nome. Agora, se não quiserem tirar o nome, um e o outro fizer questão que seja tirado, aí nós vamos para a lei. E a lei é maravilhosa, precisa. Ela chega ali em cima do fato e regra o fato. Como é que eu posso fazer para ficar com o nome do meu cônjuge? Me separei, ele se torna ex-cônjuge, mas eu quero ficar com o nome dele. A lei permite que nós mantenhamos o nome do nosso parceiro, do nosso ex-cônjuge, em 3 oportunidades. Numa primeira, se o nosso sobrenome, ao tirar o dele, eu não quero tirar o dele, ele quer que eu tire, mas eu justifico dizendo o seguinte: não, os nossos filhos não têm o meu nome de solteira. Então, se eu tirar o teu sobrenome, eu vou ficar diferente dos filhos. Eu me chamo Márcia Oliveira Pereira. Pereira é teu. O Oliveira, que é meu, não tem nos nossos filhos. Os nossos filhos são só Pereira. Então, eu não vou ser obrigada a tirar um nome que deixe diferente o meu nome do nome dos meus filhos. Vejam, há quem não se importe. Há quem já, ao casar, já não adote o nome, ou que adota o nome e não coloca nos filhos o nome integral. Não interessa, eu estou dando a regra. Então, nesse caso, eu posso continuar com o nome. Qual é outro caso que eu posso continuar com o nome? Eu me profissionalizei com o nome do meu marido. Então, em solteira, eu não fiquei conhecida com o meu sobrenome, com o sobrenome dele que eu fiquei. Então, se eu provar que eu me profissionalizei, fiquei conhecida com o nome dele, então eu tenho como requerer a mantença desse nome. Eu quero continuar usando o nome dele, senão vai me prejudicar profissionalmente. Vejam que a lei é sábia. Em terceiro lugar, naquele caso em que eu não tenho condições emocionais de tirar o nome. Por exemplo, eu tive casos no escritório em que a pessoa foi se separar há mais de 70 anos. Então, com mais de 70 anos, muitas vezes passaram mais tempo casados do que solteiros. Mais tempo usando o sobrenome do marido do que o nome do pai. E o que acontece? Há uma dificuldade em assumir essa mudança na vida.
essa mudança que pode parecer para nós uma situação fática, banal, trocar o nome, mas que aquela pessoa, ela se sente conhecida, a sua personalidade se baseia no uso daquele nome com aquele sobrenome. Então, eu não posso, nesses casos em que emocionalmente eu vou prejudicar, usar o nome de solteira de novo. Eu posso demonstrar minha necessidade, o meu emocional abalado e então manter o nome de casada. Agora, em que situações esse casamento de repente pode terminar? De que forma nós podemos chegar ao fim do casamento? Porque há uma modificação. A lei do divórcio foi aprovada em 1977, mas de lá para cá houve muita modificação e também muita jurisprudência no que respeita à área de família, que é tão bonita. Então, nós temos que nos adaptar a isso. De que maneira terminamos o casamento? Em primeiro lugar, com a morte. Rompe-se o vínculo do casamento. Em segundo lugar, com o divórcio. O divórcio também oportuniza o fim do casamento. Em terceiro lugar, com a separação judicial. Vocês, estudantes de direito, mais do que ninguém, têm convivido com essa situação de reconhecimento das súmulas, reconhecimento das emendas. Existe uma emenda constitucional número 66 de 2010 que diz que não há necessidade de fazer separação, assim como não se argue culpa. Mas esse é assunto para outro dia. E, por último, além disso, então, com a própria separação que pela súmula pode ocorrer. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas semana que vem nós voltamos sabendo então que motivos então eu tenho para pedir o meu divórcio. Preciso de motivos? Nós vamos saber semana que vem. Até lá!